cantar tuas canções de amor, de celebrar com minha vida, Senhor, anunciar tua beleza, testemunhar tua grandeza. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos de São Paulo, continuamos nosso percurso com o apóstolo. Chegamos no livro na página 170, 171 e entramos a última vez no bloco que se chama a dimensão pastoral. Deixamos de falar da dimensão da doutrina, porque, como diz o título do livro, Paulo, profeta e pastor. E justamente, desde a última vez, chegamos nessa formação pastoral de Paulo. E vamos continuar hoje essas recomendações pastorais de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo cita uma lista de progresso a realizar pela comunidade de Tessalônica. E falamos na língua desse tipo de estilo literário de parenese do apóstolo. Parenese porque ele pede algumas exigências aos Tessalonicenses. Ele exorta os cristãos de Tessalônica. Essa parenese começa em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12. E depois desse bloco de 1 a 12, pulamos para ir a 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. E vocês podem me perguntar, mas no meio, então, o que é? No meio é um outro bloco, que não é o mesmo estilo de parenese. No meio é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, que é o bloco doutrinal sobre a vinda de Nosso Senhor, na vinda de Jesus na glória. Então, vamos tratar justamente hoje, a partir de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12, esse primeiro bloco pastoral, e depois vamos continuar a 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. E se você tem dificuldade de entender, porque assim eu exorto você a buscar o plano dessa carta. Eu achava que eu já marquei. A página 92, você pode entender o que eu venho de explicar nesse plano da carta, página 92 do livro. Então, continuamos hoje a partir de 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Que fala de um caminho de progresso. E Paulo vai começar a falar do progresso na santificação. É interessante, é um tema que não vem por acaso. O primeiro progresso que deve fazer a comunidade de Tessalônica é um progresso na santificação. Vamos ouvir com atenção 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia, deveis ainda progredir, pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos aparteis da luxúria, que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como os gentios, que não conhecem a Deus. Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Portanto,
quem desprezar estas instruções não despreza um homem, mas Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Então, nesse primeiro bloco, temos a exposição do tema, progresso na santificação. E encontramos nessa passagem esse conceito paulino binário, impuro, sagrado, santificação, fornicação, profano, santo. Esse conceito binário que Paulo afeciona particularmente. E então vamos ler o versículo 3 para bem sublinhar, versículo 3 e o versículo 7. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, Paulo sublinha a vontade de Deus. A santificação não é uma cultura, não é uma preferência, não é um luxo, não é não sei o quê. É a vontade de Deus. Progresso na vossa santificação. E o versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Então, Deus não nos criou para que nós ficamos e permanecemos na impureza, numa vida profana, numa vida pagã, que não é capaz de fazer progresso. O homem e a mulher são capazes de progresso. E isso é justamente a vocação cristã, uma vocação de progresso. E por isso que Paulo faz toda uma lista até o final da sua carta, e o final do capítulo 5 particularmente, uma lista de progresso. E vamos ler, eu citei na página 172, uma citação do Papa Francisco na sua exortação apostólica, Gaudete e Exultate, número 19 e 20, e ele fala justamente dessa passagem, que a vontade de Deus é a nossa santificação. É um comentário do Papa Francisco. Esta é, na verdade, a vontade de Deus, a nossa santificação. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, no momento determinado da história, um aspecto do Evangelho. Esta missão tem o seu sentido pleno em Cristo e só se compreende a partir dele. No fundo, a santidade é viver em união com Ele os mistérios da sua vida. Então, é interessante esse comentário do Papa, justamente, porque ele vai dizer cada santo, e podemos dizer cada pessoa, cada cristão, finalmente, é chamada a uma missão particular. E dentro dessa missão particular, ele é chamado a essa santidade, e por isso a essa santificação, porque ele deve corresponder, ele deve viver unido com Cristo, viver em união com Ele os mistérios de sua vida. Muito bonito de ver esse comentário. Depois, passamos à página 173. Vamos voltar ao capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 6 e 7, sobre um tema que é um pouco particular, que vai dizer se vinga o Senhor como já vos temos dito e assegurado. 1 Tessalonicenses 4, versículos 6 e 7, sobre a questão da vingança de Deus. Estranho, mas vamos dar mais explicações. Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Voilà, exatamente. O Senhor, então,
se vinga o Senhor, porque não podemos enganar nossos irmãos. Como é possível de explicar essa palavra de Paulo? O Senhor não se vinga, se vinga o Senhor. Essa expressão não é muito comum no corpus paulino, não é muito comum. Só se eu não me engano, só nessas duas cartas paulinas, Paulo utiliza essa palavra. Eu acho que essa palavra não é exatamente do vocabulário de Paulo. Ele utiliza uma citação, eu acho, é uma interpretação. Eu acho que ele utiliza uma citação, o Senhor tira a vingança, ou se vinga o Senhor, uma citação do Antigo Testamento, porque verdadeiramente isso pertence à literatura apocalíptica do Antigo Testamento, não é um estilo paulino. Porque, finalmente, Deus seria um justiceiro. Deus seria um justiceiro, um Deus que finalmente vai fazer uma retribuição, uma justiça divina. Isso pertence verdadeiramente à apocalíptica judaica do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento, e Paulo utiliza outro vocabulário, geralmente, e também Jesus no Evangelho ainda mais. Quando, por exemplo, lemos em Mateus 5:45, Jesus disse, ele faz levantar, como se diz, eu já falei nessa página 174, ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons. Então, não tem justiça retributiva, nem vingança da parte de Deus. E Paulo, geralmente, utiliza esses conceitos binários, impureza, santificação, sagrado, impuro. Mas na carta aos Romanos, ele utiliza, e vamos ler Romanos 1. Não vamos ler porque é muito curto, muito breve. Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou às suas paixões. Então, ele utiliza mais esse tipo de fórmula que, finalmente, deixa a pessoa responsável. Não é Deus que vai punir, que vai se vingar, mas a pessoa que vai, na sua responsabilidade, na sua consciência, vai ou não vai querer trabalhar suas paixões, suas impurezas, suas imperfeições, e que, finalmente, Paulo vai dizer, Deus os entregou às suas paixões. Porque não é Deus que, nesse caso, tem uma culpabilidade, uma responsabilidade, mas é a pessoa. É engraçado de ver isso, Romanos 1, 24 a 31, várias vezes Paulo insiste sobre essa maneira. Bom, mas vamos voltar a 1 Tessalonicenses 4, 6. Paulo diz que ele já falou disso. 1 Tessalonicenses 4, 6, ele vem dar essa precisão interessante. Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos dissemos e asseguramos. Voilà. Já vos falamos. Então, ele faz referência quando ele foi na fundação da igreja de Tessalônica, na primeira missão que Lucas, em Atos 17, explica e relata dessa primeira missão em Tessalônica. Então, já Paulo insistiu sobre isso, porque ele já falou. Depois, versículo 8,
1 Tessalonicenses 4, 8, ele vai dar uma outra precisão. Portanto, quem desprezar estas instruções não despreza um homem, mas Deus, que vos infundiu o seu Espírito Santo. Então, aquele que rejeita esse conselho não rejeita um homem, mas rejeita Deus. Então, atrás de tudo isso da parte de Paulo, demonstrar que é a obra do Espírito Santo que age pelas pessoas, porque rejeitar um conselho, uma correção, uma revelação de um homem de Deus não é o homem que ele rejeita, é Deus que ele rejeita. Então, isso sublinha uma responsabilidade enorme, finalmente. E a questão também atrás da liberdade humana, da liberdade da criatura, que é capaz de rejeitar, finalmente, Deus através do instrumento do homem. O catecismo, eu falo na página 175, o catecismo considera a necessidade de uma purificação durante nossa vida terrestre. E se não acontece de uma maneira suficiente, depois da morte, a partir do purgatório. Então, é interessante de ver que esse processo de santificação deve se fazer na Terra e, se não é suficiente, deve se fazer no purgatório. Podemos ler o catecismo número 1472. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Obrigado. Está vendo? Justamente porque eu escolhi essa referência do catecismo, porque justamente ele fala, não deve ser considerada, o catecismo diz, concebida como uma espécie de vingança infligida por Deus, mas como o que vem da natureza do pecado. Então não é uma vingança que Deus pode fazer. Isso pertence verdadeiramente ao estilo do Antigo Testamento. Uma outra citação sobre a questão da vingança de Deus, explicada por Bento XVI, é interessante nessa mesma página 175. O dia da vingança e o ano da graça coincide com o mistério pascal, em Cristo morto e ressuscitado. Tal é a vingança de Deus. Ele mesmo, na pessoa do Filho, sofre por nós. Quanto mais nós somos tocados pela misericórdia do Senhor, mais nos tornamos solidários com seus sofrimentos e mais nós somos prontos a completar na nossa carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo, o que falta das tribulações de Cristo. Obrigado. E isso faz justamente alusão à vingança de Deus e à sua misericórdia. Isso, nesse comentário do Bento XVI, finalmente, também ele lembra toda a interpretação também do Papa São João Paulo II, finalmente, que vai dizer a vingança de Deus é sua misericórdia. Não é uma vingança humana, não podemos confundir. Então, se fecha esse progresso sobre a santificação, esse desafio da santificação que é muito importante em nossa vida. Primeiro progresso. Segundo progresso, chegamos na página 175 para seguir com o livro. E segundo progresso, no amor fraterno. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 9
a 10. Não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois aprendestes pessoalmente de Deus a amar-vos mutualmente. E é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Então, Paulo, ele recomenda uma exortação, como dizemos, nessa parenese pastoral, mas, ao mesmo tempo, ele é muito encorajador, porque ele diz, não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, porque você já vive, sabe vos amar mutuamente, o que fazeis muito bem para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Não somente você vive o amor fraterno, mas você não tem nada a desejar sobre esse ponto. Você vive a tal ponto que esse amor é conhecido a todos os irmãos da Macedônia. Macedônia é uma região enorme, como se dizemos, a metade do Brasil, é uma região grande. Significa que a comunidade de Tessalonique vive verdadeiramente um amor fraternel muito profundo. E, ao mesmo tempo, Paulo vai dizer, você deve fazer progresso. Porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais nesse amor fraterno. Então, não é, quando ele fala de progresso, não é para corrigir. Alguma vez as pessoas não gostam de dizer, você pode fazer progresso sobre isso, mas não é uma correção, é de dizer, é encorajamento. Ele encoraja a continuar a viver esse amor fraterno, que é um amor eclesial. O que é o amor fraterno? Na página 176, do grego Philadelphia, Philadelphos, que significa amor fraterno. Philos, philein, também é a raiz dessa amizade. E adelphos é irmão, amor fraterno. Philadelphia, philein, adelphos, que significa irmão. Então, no grego, são 4 palavras, isso que é explicado na página 176. É muito interessante de ler isso. Tem a palavra eros, que é a primeira palavra para dizer o amor, mas é um amor erótico. Eros é a raiz de erótico, essa palavra que significa um amor apaixonado, o amor carnal do ser humano. Segunda palavra para dizer amor, storge. Storge é um amor de família, amor familiar. A ternura dos laços do sangue dentro de uma família. É outro termo. Uma terceira palavra, philos, do verbo philein, é um amor de amizade, amigos, 2 amigos. É amor de benevolência entre amigos, entre vizinhos, ok? E o amor maior, mais profundo de tudo é agape. Agape se traduz pela caridade, é um amor de caridade. É o amor mais profundo, porque é um amor oblativo, não é um amor egoísta, como o eros. É um amor que entrega sua vida justamente pelo outro. Então, o amor fraterno, a qualidade do amor fraterno não será eros, não será storge, será entre philein e agape. O amor fraterno é isso, entre amizade e dar minha vida para meus irmãos. Como ele nos amou, devemos nos amar. Então, esse amor do Evangelho, que é o amor de caridade, o amor agape. Vamos ler agora o comentário muito bonito de Bento XVI
na encíclica Deus Caritas Est, número 4 e 5. Nesses capítulos da encíclica, eu acho que são os 6 primeiros capítulos que o Papa Bento XVI fala muito bem de todas as formas de amor, mas de uma maneira luminosa. Não podíamos citar todos esses capítulos, mas eu escolhi algumas passagens que são mais luminosas, mais fortes, para sublinhar como fazer progredir o Eros. Né? Porque justamente o Papa Bento XVI não considera o Eros como um amor ruim, mas um amor que precisa de crescer, que precisa de ser purificado. O Eros inebriante e descontrolado não é subida, êxtase até ao divino, mas uma queda, uma degradação do homem. Fica assim claro que o Eros necessita de disciplina, de purificação para dar ao homem não o prazer de um instante, mas uma certa amostra do vértice da existência, daquela beatitude para que tende todo o nosso ser. São necessárias purificações e amadurecimentos, que passam também pela estrada da renúncia. Isto não é rejeição do Eros, não é o seu envenenamento, mas a cura em ordem à sua verdadeira grandeza. Mas nem o espírito ama sozinho, nem o corpo. É o homem, a pessoa, que ama como criatura unitária, de que fazem parte o corpo e a alma. Somente quando ambos se fundem verdadeiramente numa unidade é que o homem se torna plenamente ele próprio. Só deste modo é que o amor, o Eros, pode amadurecer até a sua verdadeira grandeza. Você pode sublinhar nessa citação todos os progressos que o Eros deve fazer. Ele necessita de disciplina, precisa de purificação, amadurecimento, renúncia, a fim de crescer, de amadurecer até sua verdadeira grandeza. Então, bom, o Papa é muito aberto, ele não vai dizer de uma maneira moral o Eros é ruim, o Eros é impuro, o Eros não deve existir. Ele vai dizer se deve fazer um caminho, ele deve aprofundar, deve se purificar e deve crescer. Então, é muito interessante de ver essas perspectivas. E por isso que Paulo vai dizer, vocês são testemunho no amor fraterno, mas vocês vão dever continuar a fazer progresso. Então, é assim o versículo 9 e 10, o amor fraterno não precisa de vos escrever sobre isso, porque você já vive, e vocês são conhecidos em toda a Macedônia sobre esse amor. E depois, podemos, eu citei na página 178, uma referência a Romanos 12, a outra carta de Paulo, Romanos 12, versículo 9 e 11, ele vai sublinhar nessa carta como devemos nos amar dentro de uma comunidade fraterna, justamente. É interessante. Vamos ler. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então você pode ver esse programa, paulino, o que é o amor fraterno. É interessante que vossa caridade seja sem hipocrisia.
Não é amar o outro com uma vitrine, com uma ilusão, com uma sedução. Não é assim, porque isso pode ser na hipocrisia. Então, o que consiste a crescer no amor fraterno? Sem hipocrisia, detestando o mal. Detestando o mal. Apegado ao bem. Meu Deus, como eu devo me deixar purificar para amar melhor? E podemos aplicar isso a uma comunidade. Qual é o amor fraterno que nós vivemos em comunidade? Isso pode ser aplicado numa família, dentro de um casal também, apegado ao bem, tendo carinho um para o outro, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Meu Deus, eu considero o outro como mais digno de estima que mim mesmo. Então, é isso que devemos amar os outros com esse olhar, com essa consideração. Ser diligente, sem preguiça. Sem preguiça. Por que vem a preguiça? É porque a preguiça vai te impedir de fazer um ato de gentileza, de benevolência, de caridade. A preguiça vai dizer, basta, é bom. Fervoroso no espírito, um amor alimentado pelo oxigênio da fé. Fervoroso, um amor fervoroso. Fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Através de meu amor pelos irmãos, eu sirvo Jesus, meu Senhor. Então, sem maquilhagem, sem hipocrisia, significa sem maquilhagem. Sem vitrine, sem aparência, sem querer receber estima para mim, sem egoísmo, finalmente. É muito bonito de ver todo esse programa que concerne o amor segundo Paulo. E vamos citar agora, vamos ler esse comentário de Bento XVI, de novo, no número 3 da mesma encíclica Deus Caritas Est. Quanto ao amor de amizade, filia, este é retomado e aprofundado com um significado mais profundo no Evangelho de João, para exprimir a relação entre Jesus e os seus discípulos. A marginalização da palavra eros, juntamente com a nova visão do amor que se exprime através da palavra ágape, denota, sem dúvida, na novidade do cristianismo algo de essencial e próprio, relativamente à compreensão do amor. Então, é muito interessante de ver que Bento XVI sublinha que essa novidade do cristianismo que é justamente manifestada em Cristo. Cristo nos amou totalmente, plenamente, até a morte, até dar seu sangue. Essa qualidade de amor não se encontra em outro lugar, nesse ponto, que é manifestado no cristianismo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma religião do amor. Então, irmãos e irmãs, não sei se você se dá conta, se você tem consciência como o cristianismo que nós vivemos na Igreja Católica é uma religião do amor. Não é para buscar um amor no mundo, porque temos a plenitude do amor manifestada em Cristo na Igreja. Então, temos tudo para fazer progresso no amor, em nossa fé, em nossa tradição da Igreja, através do testemunho de Cristo e de todos os santos. Então, eu acho que vamos concluir com esse progresso no amor fraterno hoje, porque tem muita coisa a meditar, muita coisa a rezar sobre esse conteúdo a partir dessas citações que fizemos de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 9 e 10. Então, que nosso Senhor abençoe cada um de vocês nessa profundeza do amor fraterno vivido
em vossa família, em nossa comunidade, e também do progresso da santificação, como vimos no início. Que Deus abençoe cada um e abençoe nossa comunidade. E me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado. E me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui.